Olá, meninos do terceiro ano, tudo bem com vocês? Então, como vocês sabem, a tia Fran tá de licença porque ela ganhou o bebê, o Benício. Vocês devem estar acompanhando ela nas redes sociais. Viu que gracinha, que fofinho. Então, vamos continuar aqui. A tia Luciana que vai dar para vocês as aulinhas de português, redação e literatura, nesse tempo que a tia Fran tá ausente, tá? Espero poder ajudar todos e qualquer dúvida, lembrando, pode me chamar no WhatsApp, pode ligar aqui na escola, que a tia vai ter o maior prazer em atender vocês, tá? Não deixa passar as dúvidas para frente, não. Hoje nós vamos seguir com o livrinho de vocês. Então, pausa o vídeo da tia, corre lá onde está guardado o livrinho, pega o caderno 1 e abram na página 22. Pegou o livrinho, página 22. 22, a gente vai dar continuidade de onde a tia Fran parou. A tia Fran parou na unidade 2. Então, nós vamos seguir. Do que trata a unidade 2? Poemas para ouvir, ler e ver. O poema, ele é gostoso de ser ouvido. Você pode escutar alguém recitar um poema. A gente vai ler alguns poemas no decorrer aqui, vocês vão entender o que a tia está falando. Ler, porque o poema ele pode ser visual também, vão entender isso, com alguns exemplos que o livro traz. E ver, que é interessante. Então, vamos lá. Seguindo aqui, a página 22 do livrinho. Uma pintura pode ser admirada? Explique seu ponto de vista. Vocês veem um quadro, até mesmo um grafite, ele pode ser admirado? Por quê? Isso aqui a gente vai discutir em sala, explicar o porquê, o que você sente ao observar, se é bonito, que mensagem que aquilo ali traz para vocês. A gente costuma falar que igual existe diferença de grafite e pichação. Grafite, às vezes algum desenho, alguma imagem bonita que traz para nós, vocês podem até pesquisar, coloca no Google o que é grafite, ou diferença entre grafite e pichação. A pichação, ela é mais grosseira, ela remete às vezes a alguma poluição visual, não é uma coisa bonita de se ver, né? Traz às vezes conteúdos que xingamentos, palavras sem informação nenhuma, isso é a pichação. Agora o grafite não, quando ele bem trabalhado, bem feito, é bem legal e além de enfeitar. São Paulo é um exemplo disso, às vezes alguém já teve a oportunidade de passear lá, já viu que existem lugares que são pichados, simplesmente pichados. Agora existem lugares que é trabalhada a forma de arte, o grafite. Isso aí é uma forma de pintura, só estou citando isso para ilustrar, tá? Então, não é só o grafite e a pichação, existem quadros muito bem feitos, muito bem elaborados, as cores, as formas, tudo isso aguça os sentidos da gente. Não só a parte da visão, mas também vem as lembranças. As lembranças a gente sente até um cheiro, às vezes você viu uma imagem ali que tem um cafezinho saindo uma fumacinha, isso aí te faz até lembrar da hora do café da manhã. Então assim, as imagens podem ser admiradas, podem ser sentidas, as imagens, dependendo da imagem, é uma forma de poesia. Então, tudo que traz um recurso visual é uma forma de leitura. Uma imagem é uma forma de leitura, um poema é uma forma de leitura, uma notícia é uma forma de leitura. Então, tudo que é trazido para a gente em forma de recurso visual, cabe a gente fazer uma leitura daquilo que a gente está observando, daquilo que a gente está olhando. Então, tudo que a gente vê, a gente faz uma leitura. Até de uma imagem. Vocês perceberam que na outra aula a tia Luciana não colocou o videozinho. Hoje eu já coloquei. Então, assim, até a leitura da imagem, dos lábios da tia, tudo isso é uma forma de leitura. Tá bom? Então, vamos continuar aqui. Agora, vamos voltar ao nosso foco, que é poesia.
mais que palavras. Você sabia que os poemas eram textos orais, recitados, acompanhados de música tocada por instrumentos musicais? Foi o que a tia falou. Geralmente falava-se em poesia, já se imaginava música, já se imaginava rimas, mas nem sempre os poemas são compostos por isso. Durante muito tempo, os poemas tinham a música como companheira. Aos poucos foram se distanciando e assumindo novas formas. Nessa unidade, você terá a oportunidade de conhecer alguns poemas que foram feitos para serem lidos e também para serem vistos. Então, não só ouvidos, como era a cultura antiga, que a gente achava que tinha que ser ouvidos poemas, declamados, recitados. Hoje não, os recursos visuais do poema traz muito mais mensagens do que você só ouvir. Então, é interessante que vocês observem a estrutura do poema e vocês vão entender o porquê. Vamos lá, do que serem vistos. Os significados apresentados por eles vão além das palavras. O aspecto visual do texto, ou seja, aquilo que você vê, também traz o significado e sentido ao poema. Leia o poema Visual a Seguir, de Luiz Camargo. Foi Luiz Camargo quem escreveu esse poema. Em Família. Em Família é o título do poema. Na escola das nuvens não vai ninguém, porque não existe escola das nuvens. As nuvens aprendem tudo em casa. Mamãe Nuvem ensina como se faz chuva. Papai Nuvem ensina como se faz uma chuva daquelas bem fortes. Olha aí, ó, o daquelas bem fortes veio em letra escura e letra maiúscula. Quer dizer que é bem forte mesmo, né? Mamãe Nuvem faz assim, catatrá, catatrá. Papai Nuvem faz assim, catatrão, catatrão. E o filhotinho Nuvem, e o filhinho Nuvem faz assim, catatrim, catatrim. E cai um pinguinho pequenininho assim que faz plim, 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 plim. Então, depende de que você está interpretando. Vamos tentar ler esse poema mais uma vez, sem a pausa que a tia fez. Na escola das nuvens não vai ninguém, porque não existe escola das nuvens. As nuvens aprendem tudo em casa. Mamãe Nuvem ensina como se faz chuva. Papai Nuvem ensina como se faz uma chuva daquelas bem fortes. Mamãe Nuvem faz assim, catatrá, catatrá. Papai Nuvem faz assim, catatrão, catatatrão. E o filhinho Nuvem faz assim, catatrim, catatatrim. E cai um pinguinho pequenininho, assim que faz pim, 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 pim. Mostrou o quanto é forte nas palavras do papai. Então, elas estão sublinhadas em letra maiúscula. Da mamãe, também o movimento que vocês vão fazer para pronunciar as palavras catatrá, catatatrá, catatrão, catatatrão, veio separadas para vocês pronunciarem de forma forte e pausada, por isso ela separou as sílabas e veio em caixa alta e em negrito. E na hora do pinguinho, para vocês lerem bem devagarinho e caindo, como o pinguinho faz. Isso é um recurso visual do poema. É o que a gente chama de, cadê aqui, ó? Apresentados o aspecto visual do texto. Então, se vocês só escutassem, vocês não teriam essa noção. Vocês estão vendo, vocês estão percebendo que o recurso visual induz a esse tipo de leitura. Isso que a gente fala aspecto visual. As palavras, elas dão forma. Deu forma ao pinguinho de chuva caindo, deu forma, a gente dá força ao falar a palavra do papai chuva, do papai nuvem, né? Desculpa, do papai nuvem e assim por diante. Isso é um recurso, isso é um poema visual. Vamos continuar.
Luiz Camargo foi quem escreveu esse poema, tá? Depois vocês leem quem foi Luiz Camargo. Isso aqui é uma biografia. O que é biografia? É um pouquinho da história. Na verdade, se a gente for ler a biografia inteira, é muita coisa. Então aqui trouxe um pedacinho da biografia dele. É um pouquinho da história do autor. Quem é ele, né? Inclusive, depois que a tia terminar a aulinha aqui, vocês procurem esse Maneco Caneco Chapéu de Funil. Procura na internet para vocês verem que bacana que é esse livrinho dele. É uma gracinha, vale a pena, viu? Essa leitura vale a pena. Depois vocês me contam no WhatsApp o que vocês acharam. Em Família. Em Família é um poema visual, que foi o que a tia falou para vocês, pois combina as palavras com as imagens. Nesse caso, é construída pelas próprias palavras. A imagem, igual a imagem do pinguinho caindo, é construída por palavras. O poema visual, em que a disposição das palavras forma uma imagem, que foi o que a tia falou, forma a imagem do pinguinho caindo. As próprias palavras do poema fazem a imagem. Ao tema principal. Quando as palavras no poema formam uma imagem, a gente chama isso de caligrama. Então, o que é um caligrama? É quando você tem um texto poético, um poema, onde as palavras formam um desenho, formam uma imagem. Quando as palavras formam uma imagem, eu tenho um caligrama. E aqui tem umas perguntinhas, um jogo rápido. No poema lido, Eu Lírico afirma que não existe escola das nuvens. Lá no comecinho do poema, fala que as nuvens não vão à escola. Por quê? Porque não existem as escolas. E está perguntando por que não existe a escola? Quem que ensina as nuvens? Aí tá lá, vocês vão falar, não existe a escola, por que não existe? Tá bom? Tá falando no comecinho do poema. Quais são os personagens que aparecem no poema? Quem que aparece lá? Quem que está ensinando? Tá? Então, vocês vão responder aí para mim. Quem gosta da chuva? Justifique sua resposta. Aí está perguntando, não é do poema. Quem de vocês? Vocês gostam? Eu, tia Luciana, gosto de chuva. Por que eu gosto de chuva? Fica um tempinho gostoso, fresquinho, um barulhinho gostoso para dormir, porém não gosto de chuva forte. Então, isso sou eu, tia Luciana, que vou responder a 3. Então, é vocês que vão responder a 3 de acordo com a opinião de vocês, tá? Essa resposta é pessoal. A 1 e a 2 está no texto, está no poema, e a 3 vocês vão responder de acordo com vocês. Desafio. Pensando na definição de caligrama, que foi o que eu falei para vocês, é possível classificar o poema de Luiz Camargo como um caligrama? Sem querer, a gente já falou a resposta. Qual que é o poema de Luiz Camargo? Volta lá. Esse aqui, ó, Em Família. Quem que é Luiz Camargo? Foi o autor que escreveu esse poema aqui, ó, Camargo, Luiz. Sempre a gente coloca o sobrenome, né? Vocês vão estudar isso mais na frente. E depois o nome da pessoa. Isso na hora de colocar quem foi a fonte, né? No caso, quem que é a fonte é quem escreveu. Ele é um caligrama? Por que ele é um caligrama? Vocês sabem me falar, tá bom? Então, respondam essa no caderno de vocês. Coloca assim, desafio da página 25. Copie a pergunta e a resposta, só para não ficar vago, no caderninho de português, tá bom? Próxima página, página 26. Agora é sua vez. Vamos construir significado usando imagens? Você já brincou na chuva? Marque um X na sua resposta e siga a instrução correspondente. Se marcou sim, vai desenhar no espaço a seguir como que foi esse momento. Essa resposta é bem pessoal, viu, gente? Não, se não brincou, vocês vão também desenhar como poderia ter sido esse momento. Se brincou, sim, vai desenhar como que foi. Se quiser até colocar uma legenda para depois a tia entender, brinquei na chuva, foi muito legal, estava com os meus primos, ou não brinquei, mas gostaria que fosse um dia que eu estivesse saindo da escola, um exemplo, tá bom?
Então, essa também é pessoal. Vocês vão fazer de acordo com o que vocês acham ou viveram, tá bom? Palavras, imagens e sentido. Trouxe mais um poeminha aqui na página 27. Também mais um caligrama. Por que caligrama? Porque as palavras formam uma imagem, tá? Na leitura deste poema visual, vamos entender a combinação entre o significado e a disposição das palavras no texto. Esses elementos é que nos permitem compreender o sentido do poema. Então, assim, esses recursos de formar a palavrinha, de formar os desenhos, faz a gente também entender o sentido do poema. Nem sempre tem rima, viu, gente? Falta de sorte. Hoje estou sem sorte. Tudo me cai da mão. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Então, vocês perceberam que, falta de sorte. Hoje estou sem sorte. Tudo me cai, a palavra cai, caindo. Tudo me cai da mão. Aí aqui, é uma pessoa, viu? Que formou uma pessoa. Cabeça, corpinho, as pernas e os braços, formou uma pessoa. Para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Todo mundo conhece a bandeira do Japão? O que é a bandeira do Japão? É um retângulo branco com uma bola vermelha no centro. Se vocês analisarem também, vão ver que o desenho trouxe até a bandeira do Japão aí, certo? E trouxe uma pessoa, cai, a palavra cai está caindo. Então, esse tipo de texto é um caligrama? É. Por que, tia Luciana, que é um caligrama? Porque as palavras formaram um desenho, certo? É um poema visual? É. Por quê? Porque se eu não visse, eu não entenderia tudo isso, certo? Vamos descer aqui. Vamos continuar. Quem que escreveu esse poema? Sérgio Caparelli. Como que eu sei disso? Porque eu sei que no finalzinho aparece o sobrenome e depois o nome, Sérgio Caparelli. Então vamos continuar. O sentido atribuído a esse poema pode ser identificado por meio de associação das palavras com a imagem. Observe como a disposição das palavras ajuda o leitor a perceber o significado apresentado no texto. Esses poemas são elaborados para serem lidos e também para serem observados e apreciados visualmente. Então foi o que a tia falou, não somente lidos, a gente tem que olhar e entender já. Vamos lá. Por que o eu lírico está sem sorte? Lá no poema ele fala que está sem sorte, Hoje estou sem sorte. Por que ele está sem sorte? O que acontece com ele? Vocês vão escrever aqui. No poema há uma explicação para a falta de sorte do eu lírico. O que ele fala? Aqui é quase a mesma coisa da resposta da 1. Ele declara que está sem sorte. Por que ele fala que ele está sem sorte? Aí ele explicou por que ele tem essa falta de sorte. O que acontece com ele? Que não está dando certo. Observe a imagem ao lado. Olha o que a tia falou. Que bandeira que é essa? A bandeira do Japão. Existe uma ligação entre a imagem apresentada no poema, que é o poema Falta de Sorte, e a bandeira do Japão? Tem alguma ligação? Tem alguma coisa que lembra a bandeira do Japão aqui no poema? O que é essa coisa que lembra a bandeira do Japão? É isso que vocês vão falar aqui embaixo, ok? E mais um desafio. Vocês fizeram aquele desafio, esse outro desafio também vocês vão constar ele no caderno para mim. Vocês vão colocar desafio da página 28. O eu lírico afirma, para não perder a cabeça, vou fugir para o Japão. Você sabe o que significa a expressão destacada? O que significa perder a cabeça? Quer dizer que a cabeça vai sumir? Não é, é uma forma de falar, uma maneira de falar. O que significa perder a cabeça? Pergunta, fala, dá o exemplo para sua avó, para sua mãe.
Pergunta, é uma expressão que a gente usa. O que significa fulano perdeu a cabeça? Quer dizer que ele perdeu mesmo a cabeça? Não. O que você entende por perder a cabeça? Faz uma pesquisa aí na casa de vocês, pergunta para umas 3, 4 pessoas diferentes e registra para a gente aí esse desafio. Não é perder literalmente, não é tirar a cabeça do corpo. O que significa esse perder a cabeça? Quero saber, tá bom? Agora o momento ortografia a gente vai deixar para a próxima aula. Foca no poema, façam a leitura que eu sugeri para vocês do maneco, caneco, cabeça de funil aqui, ó. De quem que é? Do Luiz Camargo. Maneco, caneco, chapéu de funil, não é cabeça não. Maneco, caneco, chapéu de funil. Façam a leitura desse poema, explorem os poemas, tá bom? E tenham em mente o que é um poema visual, o que é um caligrama, que tudo que a gente vê hoje, todo recurso visual exige uma leitura, tá bom? Então, um quadro, a gente tem que fazer a leitura do quadro, uma pichação, a gente tem que fazer a leitura da pichação. Tudo hoje em dia é uma leitura, todo recurso visual, tudo que a gente vê é uma leitura, tá bom? Então, até a próxima aula. Lembrando que a tia Luciana está à disposição para qualquer dúvida de vocês. E vamos continuando aí até a retomada da tia Fran, tá bom? Um beijo, até a próxima aula.